Ah, eu vi o Jorge. Isso, tá lá por baixo ele. Por favor, pode vir. Vamos abençoar a vida do Júlio. Olha aí, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas. Alguém tem dívida aí para ser perdoada pelo Senhor? Sim ou não? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Estenda as mãos para cá, irmãos, assentados mesmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, a vida do teu filho Júlio. Usa, Senhor, conforme a tua vontade nessa noite. Fala aos nossos corações, Deus. Perdoa-nos desde já, Senhor, as nossas dívidas, Senhor. Nos ajuda a entender esse mistério, Pai. Usa o teu filho com grande poder e glória, autoridade sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, que todos digam. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Irmão, com a Bíblia dessa de estudo aqui, vem muita coisa boa por aí. Dá um glória aí, vai. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui, compartilhando um pouquinho da palavra. Quando o pastor ele fez esse convite, e eu sabia que o propósito era a oração do Pai Nosso, quando ele falou que era perdoa-nos as nossas dívidas, falei, meu Deus, porque é muito forte, né? Porque muitas das vezes a gente fica pensando, o que Deus vai nos perdoar? Que dívida que eu tenho com Deus? Não faço mal para ninguém, entendeu? Eu sou bom, igual aquele jovem rico, faço o bem desde a minha mocidade, mas a gente esquece que existe uma dívida que a gente já nasce devendo, uma dívida que vem lá do início, no Jardim do Éden, que não tinha como ser paga, mas louvado seja o Senhor Jesus, que Ele pagou todas as nossas dívidas, levando sobre Ele todo o pecado e vencendo a morte no terceiro dia. Mas vamos o segredo aqui é o Cauã, né? Cauã, coloca aqui para mim o Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do 9, fazendo favor. Isso. Vamos estar lendo aqui? Eu vou estar lendo essa oração toda. E diz assim, ó: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos de todo mal, porque o teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Não, até o 13, está ótimo. Então eu tive o privilégio de estar aqui na segunda-feira, né? Foi me dado uma folga. Eu pude aqui escutar o Sidney falando a respeito do Pai, né? Ele foi bem usado, né? A respeito de como Deus ele é Pai de todos, Pai nosso. E é algo que antes da vinda de Jesus não existia isso. Essa oração modelo, Jesus ele veio ensinar e quebrar muitos paradigmas que lá atrás não existia. Ninguém chamava Deus de Pai, mas Jesus ele veio e falou Pai Nosso. Então eu entendo que só tem como ser filho através do Senhor Jesus. Então são segredos. Aí veio a Sara, vem o teu reino. Olha só que legal, é o reino dele, não é o do homem.
E o reino dele é totalmente diferente. Né? Que legal. Ver a outra irmã, o pão nosso de cada dia. A própria palavra fala que basta a cada dia o seu mal. Às vezes a gente fica ansioso com aquilo que está lá na frente. E infelizmente hoje em dia a gente está vivendo essa crise. Uma crise da ansiedade, que é aquela agonia pelo futuro, e a crise da depressão, que é aquilo que ficou mal resolvido lá atrás. E é aí que eu quero falar. Porque perdoa nossas dívidas é algo que ficou lá atrás mal resolvido. E eu ali orando a Deus, conversando com Deus, e quantos de nós não tem algo que ficou lá atrás, que a gente carrega, e aquela coisa mal resolvida lá atrás, ela nos impede de avançar, ela nos impede de progredir. Tem muitas pessoas hoje que ainda não conseguiu avançar na vida, porque está preso lá atrás. E vamos ver isso aqui. Primeiramente, falar sobre o perdão. Eu sempre costumava falar que perdão é uma perda grande. É o famoso perder algo para ganhar algo melhor. Mas procurando o significado do perdão, eu vi que perdão é a ação de desculpar ou absolver alguém por uma ofensa, erro ou transgressão. Isso é o perdão. Aí foi como eu falei, vocês podem estar imaginando, mas qual foi a ofensa? Qual foi o erro que eu cometi? Qual foi a transgressão? Aí eu peço, Cauã, coloca para mim agora Gênesis capítulo 2, versículo 17. E diz assim, ó, olha só, o erro, a transgressão que nós carregava. Eu falo que carregava porque eu creio que através de Jesus isso tudo foi apagado. E diz assim, ó o que Deus fala para Adão: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus dá uma ordem: pode comer de tudo, só não coma dessa árvore. E o que aconteceu? Eles foram lá e comeram da árvore. Põe para mim o capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então olha só, que ofensa, que erro, que transgressão que cometeu. Isso foi lá atrás, a desobediência. Por causa de um erro que ficou mal resolvido lá atrás, uma desobediência que ficou lá atrás, todos nós estávamos pagando o preço. Todos nós já nascia com pecado, já nascia com muitas coisas que vêm do homem, que não tem nada a ver com Deus. E isso é engraçado. Eu tenho meu filho está ali de 12 anos, tem muitas coisas, já está naquela fase de desenvolver, tem muitas coisas que ele já está desenvolvendo, que tu vê que é da genética. É a genética de Adão, não tem nada a ver com o pai, com a mãe, mas isso aí faz parte. É o velho Adão querendo já começar, aí tu tem que ir ali, ó, desse jeito. Então, quer dizer, perdoa nossas dívidas. A gente vê por causa do erro
de Adão, a gente acaba sendo pecadores e nós merecíamos a morte. Merecíamos a morte. Tudo isso por causa de um erro lá atrás. Pecadores e a morte. Mas, Júlio, por que a morte? Porque a morte é apenas o salário do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se o pecado já está em nós, merecíamos a morte. E qual é a consequência? O pecado, ele entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão. E todos se tornaram pecadores. Junto com o pecado, veio a morte. Então, aparentemente, parecia ser o fim. Parecia ser o fim. Agora acabou. Eu já estou condenado. Mas a humanidade precisava de alguém que resolvesse esse tipo de problema, do pecado e da morte. Mas esse alguém não podia ser qualquer um. Esse alguém, ele não poderia nascer da semente de Adão. Entretanto, tinha que ser humano, porque tinha que expiar o pecado do mundo. E agora? É igual aquela história, aquele desenho lá, aquela série do Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá me defender? Não podia vir da semente de Adão, mas era necessário vir como um homem para expiar o pecado do mundo. E agora? Então, simplesmente, Deus, Ele permitiu que Jesus Cristo, seu Filho, sem pecado, assumisse a forma humana e morresse em lugar do homem. Tu se lembra o que eu falei aqui? O que é perdão? Perdão é a ação de desculpar ou absolver alguém por uma ofensa, erro ou transgressão. Então, perdão é uma ação, correto? E qual foi a ação que Deus fez? Deus, Ele fez uma ação. Põe para mim aqui, Evangelho de João, capítulo 3:16. Olha a ação de Jesus. Deus, Ele tomou uma ação, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha a ação que Deus tomou. O perdão é isso. O perdão, ele não pode ser só de boca. O perdão, ele vai trazer algo, vai fazer que a gente tome uma atitude que a gente não quer. Mas mesmo Deus querendo acabar com a humanidade por causa do pecado, Ele nos amou, Ele te amou, Ele me amou, no ponto de entregar o único filho dele, falar: filho, vá lá embaixo, passa por tudo que o homem passa, que aí sim, eu vou saber o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, e eu quero ver se realmente é impossível. Então Deus, Ele vai lá e faz essa ação. E eu quero entender aqui também contigo, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador e aceitar Ele, o perdão, eu e você seremos justificados. Correto? Amém, igreja? Amém. Você crê em Jesus? Você já aceitou Ele como Senhor e Salvador? Então é justificado.
Mas tem algo muito importante aqui, porque também lá atrás, eu achava que só Deus perdoava pecado. Era igual aqueles religiosos. Queriam apedrejar Jesus, porque Jesus falava, os seus pecados estão perdoados. E aí, já parou para pensar nisso? Será que só Deus perdoa o pecado? Só Deus perdoa o pecado? Põe para mim Mateus 6, 12. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu vejo uma condição aqui. Não é só Deus que perdoa pecado. Jesus, ele nos perdoa, mas na proporção que nós também perdoamos. Então, olha as coisas como mudou. Jesus, ele veio, nos perdoou. Aquela mágoa, aquela tristeza, aquela ira que Deus, ele sentia antes, ele não sente mais, porque ele nos amou. E assim ele quer que nós também sejamos assim. Ele não quer que você carregue uma raiva, uma ira, um ressentimento de algo que aconteceu lá atrás. Ele quer que você também seja liberto. Foi para isso que Jesus, ele veio ao mundo. Eu estava conversando com um amigo de infância, aonde é um jovem que está sempre sorrindo, sempre alegre. E isso parecia que não tinha problema algum. E ali ele, conversando comigo, contou da história dele, de algo que aconteceu lá atrás, na infância dele, como uma pessoa da família dele tentou matá-lo, pessoa da própria família. E ele ficou carregando aquela mágoa, aquela tristeza no coração. E um belo dia, ele se deparou com isso aqui, ó. Ele falou para mim, toda vez que eu vou na igreja, fala do perdão. Toda igreja que eu vou na igreja, fala do perdão. E ele falou, se depender de mim, eu não perdoo. Mas ele olhava isso, ó. Como eu vou querer o perdão de Deus se eu não liberar o perdão para o meu próximo? Se a proporção é a mesma. Como eu vou querer que Deus, ele apague a minha transgressão, se eu ainda carrego algo que ficou mal resolvido lá atrás? Então ele entendeu que ele tinha que mudar. Ele falou, Júlio, eu vou ser sincero, se dependesse de mim, eu não perdoo. Eu falei para ele, faz isso aí de uma oração. Fala, Deus, eu preciso, mas se depender de mim, eu não perdoo. E ele conseguiu perdoar. E aí ele falou, esse é o motivo da alegria, do sorriso que tem no meu rosto, que as pessoas não entendem. Ele falou, hoje as pessoas acham que eu não tenho um problema, mas sabe por quê? Porque eu não carrego mais o fardo que eu carregava antes. E aí eu encontro esse jovem em 2019. Encontrei ele nos montes. E aí, eu conversando com ele, eu falei, irmão, como é que tá? Tudo bem? Ele, Júlio, se lembra lá, quando liberei o perdão? E aí? Tu não acredita. Fui ter que perdoar, acho que mais 100 pessoas depois. Falei, como assim? Porque não para. Eu perdoei, vem outro e me ofende. Passa o tempo, vem outro e me ofende. Vem outro e me ofende.
Aí sabe o que ele falou para mim? Eu entendi que o perdão é um estilo de vida. Não adianta. Tu vai pedir perdão hoje. Amanhã alguém vai pisar no teu pé. Tu tem que carregar o perdão como estilo de vida. Mas, Júlio, me fala, aonde que está escrito isso? Que o perdão tem que ser um estilo de vida. Coloca aí, Cauã. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Olha só. Como o perdão tem que ser um estilo de vida. E diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 22. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. É algo que é ilimitado. É algo que tem que fazer parte da nossa vida. E aquele amigo, ele falou para mim: Júlio, em 2019, eu estou passando o pior processo da minha vida. Falei, que isso, cara? Mas o sorriso continua no teu rosto. Ele falou, eu estou passando o pior processo na minha vida. Então o que eu quero trazer, não fique preso naquilo que foi mal resolvido lá atrás. Não guarda mágoa. Não carrega a ira, a raiva de ninguém. Porque isso só corrói a gente mesmo. Aquele rostinho, quantas pessoas têm um rostinho tão bonito, mas só vive com a cara séria, rancorosa, carregando um fardo. E não é isso que Jesus quer. Jesus, ele quer um povo alegre, um povo que carrega um fardo leve, que o fardo seja tão leve que eu consiga carregar o do meu próximo. É isso que Jesus quer. Eu estava aqui pensando nos benefícios. Qual o benefício de perdoar alguém? Eu já sei que o benefício de receber o perdão, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, receber o perdão de Deus, meu benefício, vida eterna. Show de bola. Mas agora, qual o benefício de perdoar alguém? Qual o benefício? Sabe qual é o benefício? É o mesmo benefício que Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço. E ele quebrou todos os paradigmas. Já pensou se ele não parasse para falar com aquela mulher? Já pensou? Aquela mulher não se converteria. Aquela mulher não se tornaria uma missionária e pregaria o evangelho. Esse é o benefício de perdoar. Talvez aquela pessoa que você está com raiva, está guardando mágoa, ela está só esperando do teu perdão para vir para Jesus. E você está retendo. E Jesus quer salvar ela. E você está retendo. Mas aí tu fala para mim, Júlio, mas eu fui machucado. A pessoa me magoou. A minha vida hoje está desse jeito por causa dela. O meu pai vivia me batendo. A minha mãe não esquentava comigo. Se hoje eu sou o que sou, eu podia ter sido uma pessoa melhor, mas não fui por causa deles. E aí, será que mesmo eles sendo tudo isso, Jesus ainda ama eles? Sim ou não? Eu estava comparando os benefícios, sabe com o quê? Com a ostra. Eu estava estudando um pouquinho sobre a ostra.
O que faz a ostra ela criar uma pérola dentro dela não é os momentos felizes, é a areia que entra nela e fica irritando. Sabia disso? O que faz a ostra criar uma pérola, me arrepio todinho, são as areias que entra e fica irritando, até ela criar uma pérola. Então algo que praticamente era insignificante, não tinha nada, se torna uma joia rara. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu por que você passou por tudo aquilo. Não é os momentos de alegria que nos molda. São os momentos mais difíceis. Mas entende isso, tudo que você passou, tudo que eu passei, foi a forma de Deus moldar. E você se tornar uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa que nem era Pedro. Pedro também carregava muita coisa. Mas no momento que ele aceitou perdoar 70 vezes 7, sabe o que Jesus falou para ele? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por que Deus falou isso para ele? Por que Jesus falou isso para ele? Porque ele se tornou uma pessoa forte. E Jesus, ele quer pessoas fortes. Sabe por quê? Porque ele quer colocar algo na tua mão, mas você tem que ser forte. Não adianta qualquer coisinha você ficar de mimimi, bater perninha. Não há mais tempo para isso. Queremos viver o céu na terra. Na segunda-feira o Sidney também falou aqui, que ele pediu uma palavra para Deus, a primeira palavra do ano. Eu também pedi. Assim que no dia 1º eu pedi. E Deus me deu Gênesis 1:1. E Deus fez o céu e a terra. Foi a palavra que Deus me deu. E Deus criou o céu e a terra. Deus criou a terra para que possamos viver como é no céu. Não é o propósito? O propósito é esse. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus, ele foi para a destra do Pai, mas desceu o Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho, já se manifestou. Agora quem está aqui é o Deus Espírito Santo, que habita em mim e em você. Tu entendeu isso? Existe um Deus dentro de nós. Já podemos viver esse céu na terra. Só depende de nós. Existe um Deus dentro de nós. Ele está aqui dentro. Só esperando a gente diminuir. Só esperando a gente deixar nossas vontades de lado para poder o manifestar dele se cumprir na nossa vida. E aí sim, vamos viver o céu na terra. Eu sei que falar sobre o perdão, como eu falei, é uma perda grande. Mexe muito com a gente. Mexe com o nosso íntimo. Eu sou uma pessoa que também não sabia lidar com isso. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas eu não quero que vocês foquem na dificuldade. Eu quero que vocês foquem no benefício. Só vai fazer bem para vocês mesmos. É vocês tirar esse rostinho triste, esse rostinho sério, e colocar um sorrisão na boca. Coloca um sorrisão na boca. E sabe qual é o gostoso? Que Jesus, ele levou nossos pecados, ele levou as enfermidades, ele levou nossas transgressões, ele venceu a morte.
E levou até mesmo eu vou ser engraçado. Levou até a feiura, gente. Sério. Depois que tu aceita Jesus, tu fica até mais bonito, cara. Eu fico vendo umas fotos minhas lá de trás. Tô mais careca, mas... É sério. Porque Isaías fala o quê? Que ele não tinha formosura nenhuma. Até isso ele levou. Tem um monte de jovem rindo, não sei porquê, mas é verdade. Tu pega o antes e depois tu fala assim, caraca, que mudança, realmente Deus faz milagre. Tá rindo, né, cara? O outro tá rindo, tá ali rindo aberto. Mas é isso aí, bonitão, tá vendo? Tá igual um segurança, agora abriu um sorrisão, tem que ser assim, bonitão. Jesus, ele faz milagre, gente. E eu creio que nós vamos viver esse céu na terra. Vamos viver, sabe por quê? Eu creio que a partir de hoje, você não vai focar mais nas dificuldades. Você não vai deixar mais o passado te impedir de avançar. Você não vai deixar mais. O passado, ele só vai servir como aprendizado. Ele não vai fazer parte do teu futuro. Em nome de Jesus. O passado, ele não vai fazer parte do teu futuro. Quero falar aqui, pastor, desde o dia que o Senhor me fez esse convite, que processo. Quantas pessoas que vieram até mim com essas dificuldades de perdoar, pessoas que estavam machucadas, e são muitas. Realmente nós temos que estar sarado, porque pessoas machucadas, elas machucam. E se nós não tiver sarado, nós vamos machucar outras pessoas. E o propósito da igreja é cuidar de vida. Como nós vamos cuidar de alguém se nós precisamos ser cuidados? Por isso que é um tema muito forte. E essa oração do Pai Nosso, se você realmente pegar na profundidade, é muita revelação que tem aí dentro. É muita revelação. É muita revelação. Falar sobre o perdão no dia de hoje. Só você pegar, como eu falei, pessoas depressivas. A depressão é algo que ficou mal resolvido lá atrás. Pode conversar com uma pessoa depressiva. Conversa com ela e vê se não ficou algo lá atrás. Ela vai contar isso contigo, vai contar isso para você. Porque ela se sente daquele jeito. Porque ela se sente sozinha. E nós não podemos ficar parados, gente. Sabe por quê? Porque o diabo, ele fica soprando. O diabo fica falando, tá vendo? Olha aí. Ninguém esquenta contigo. Ninguém se importa contigo. Acaba com esse sofrimento. O diabo, ele tenta enganar. Ele fala para acabar com o sofrimento tirando a própria vida. Mas se você tiver o conhecimento da palavra, tu vai falar, não, o sofrimento já acabou. Ele levou com ele. Por isso que tem que ter o conhecimento da palavra. Tu tem que ter essa certeza no teu coração. E se tiver alguém aqui depressiva, pede ajuda. Não guarda para si não, pede ajuda. Porque existem pessoas aqui, homens e mulheres, para te ajudar. Eu sempre falo isso, junto nós somos mais fortes. Junto, o impossível se torna cada vez mais possível. E é por isso que eu quero orar com vocês agora,
Mas eu quero orar junto com vocês, mas pedindo que vocês só colocam a fé de vocês nesse propósito, pedindo: Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, eu só alcanço o teu perdão se eu aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Então é hoje, eu quero hoje. Você pode se colocar de pé e orar comigo? Coloca a mão no seu coração. Entenda que Deus, Ele nos fez um ser espiritual. Esse corpo, ele só é feito para carregar o nosso espírito, a nossa alma. Se a alma não estiver no corpo, o corpo para nada serve. Por isso que Jesus, ele veio para perdoar de dentro para fora. Ele veio para perdoar corações feridos, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram magoadas. Ele veio para dar vida, mas não é qualquer vida. Ele veio para dar vida com abundância. Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira, e o fruto da vide simboliza a alegria. Então eu posso te dizer que Jesus é a alegria verdadeira. Ele não é aquela alegria momentânea, aonde que muitos procuram na bebida, nas drogas, nos vícios, que tem aquela sensação e depois passa e fica triste de novo. Ele é a alegria verdadeira. E é essa alegria que quer entrar no teu coração. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, com a tua igreja, Senhor da glória, queremos chamar a atenção do Senhor. Reconhecemos que somos falhos, fraco e pecador. Somos dependentes, Senhor da glória, da tua graça, da tua misericórdia. Somos dependentes de ti, Senhor. Reconhecemos que sem ti nós não somos nada, Senhor. Sem ti, Senhor da glória, a gente ia continuar sendo acusado pelo diabo, por causa do erro lá de trás do Adão. Mas louvado seja o Senhor Jesus, o nosso Redentor, aquele que levou todas as nossas transgressões, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que sonda os nossos corações, aquele que conhece cada um de nós no secreto, no oculto, sabe o motivo de cada lágrima quando cai. Ah, Deus, eis aí a tua igreja, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, a tua cura, a tua libertação. Se há alguém aqui, Senhor da glória, que precisa perdoar um pai, perdoar uma mãe, perdoar o esposo, a esposa, um filho, que neste momento venha sair daqui, neste dia de hoje, com a certeza, Senhor, que barreiras estão sendo jogadas por terra. E o Senhor vai preparar todo o ambiente, vai preparar tudo para que isso venha acontecer. Se há pessoas aqui precisando pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, porque não é fácil.
não é fácil, Senhor. Por isso que é algo divino, é algo que não é do homem. Por isso que muitos falavam que só Deus pode perdoar pecado, porque só um ser divino pode perdoar pecado. Mas na tua oração o Senhor mostrou que nós também temos essa capacidade de perdoar pecado, perdoar as ofensas, as transgressões, os erros que fizeram conosco. E nos ajuda a entender, Senhor, que a proporção que nós perdoamos nosso próximo é a mesma proporção que o Senhor nos perdoa. Por isso que quando o Senhor disse para Pedro perdoar 70 vezes 7, ele te negou 3 vezes, mas mesmo assim o Senhor perdoou ele. Ele recebeu um perdão que para mim é um perdão tão forte. Eu fico imaginando o Senhor ali apanhando, o Senhor ali sendo ferido, as pessoas testificando que ele era um discípulo e ele falando que não era. Fico imaginando como estava ali o teu coração escutando Pedro te negar. Ô Senhor, o Senhor foi, é e sempre será o exemplo para que nós venhamos seguir. Então que a partir de hoje a tua igreja venha olhar para ti, não venha olhar nem para a esquerda nem para a direita, não venha olhar para o homem, mas venha olhar para o alvo que é Cristo, que venha olhar para o alvo da sua obediência, porque o Senhor fez o ser humano para viver em obediência e em fé. Adão, ele perdeu o alvo, ele errou o alvo, porque o alvo é Cristo. Ele olhou para aquilo que alimentava a carne. Ah, Senhor, não deixa a tua igreja olhar para aquilo que alimenta a carne, mas sim que alimenta o espírito, porque aquilo que alimenta o espírito é vida. E eu creio que o que o Senhor tem para a tua igreja é vida eterna. Então assim pedimos a ti, Senhor, faça como é no céu, nesta terra. Faça esse milagre, o maior milagre, pessoas sendo curadas de dentro para fora, para que o teu nome seja louvado e engrandecido. Não é o nome do homem, Senhor, mas o nome do Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome. Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Por isso que louvamos o teu nome, entendendo que o Senhor está operando. Não é o homem que está fazendo, é o Senhor. É o Senhor que está fazendo. E nem o inferno, ninguém vai impedir daquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvamos o teu nome e te agradecemos pela libertação, pela cura, pela transformação, o renovo e a restauração de família que o Senhor está fazendo aqui hoje. Eu creio que a partir de hoje, o filho que não falava com os seus pais vai voltar a falar. A filha que não falava com os seus pais vai voltar a falar. O marido que não falava com a sua esposa, já estava prestes a se separar, vai se reconciliar. A partir de hoje, eu creio, Senhor, junto com a tua igreja, e te agradecemos, certo da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus? Oh, glória! Agradeço.